O treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante definiu o time para enfrentar a equipe do Flamengo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é de muitas preservações e testes foram realizados pelo técnico Roger Machado. O principal deles é de uma dupla de ataque formada por Ener Valencia e Rafael Borré. O treinamento também deu notícias positivas de jogadores que estavam no departamento médico e que agora retornam à disposição do técnico Roger Machado, voltando a ser opções para o restante da temporada. A gente fala também a respeito de um jovem da base que vem treinando nos últimos dias no elenco principal. A tentativa de recuperação de Johan Carboneiro, que deve estar à disposição para o confronto contra o Flamengo de quarta-feira pela Libertadores da América. E a mobilização da torcida, que já esgotou os ingressos para o jogo do meio de semana pela competição continental. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 16 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, tá? A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante com os portões fechados que definiu o time que enfrenta a equipe do Flamengo. O time ele não vazou ainda, tá? Mas será um time que tem muitas preservações. O Alan Patrick, por exemplo, com dores no joelho, será preservado. Thiago Maia e Alan Rodrigues devem ser também preservados. Poucos titulares devem estar à disposição. O Ricardo Matias, por exemplo, também deverá ser preservado. Poucos titulares devem estar nessa partida, tá? O Bryan Aguirre, por exemplo, é um jogador que talvez atue na lateral esquerda, porque daria um descanso ao Bernabei, e o Aguirre também não jogou contra o Red Bull Bragantino, foi preservado. Isso pode ter feito até parte de um planejamento, sabendo que o Aguirre teria uma sequência um pouco maior. O Vitão, que não jogou contra a equipe do Red Bull Bragantino também, pode ser uma outra alternativa para o time titular, justamente porque descansou naquela partida. Eu vou colocar aqui um provável time do Internacional, tá? Que teria Antony no gol, Alan Benítez na lateral direita, a dupla de zaga de Cleiton Sampaio e Vitão, ou então Cleiton Sampaio e Vitor Gabriel, e aí na lateral esquerda, ou Aguirre ou o Vitor Gabriel. Esta é uma tendência de linha defensiva. O meio-campo de Richard ao lado, ou então Luiz Otávio ao lado de Bruno Henrique. Do lado esquerdo vai jogar Gustavo Prado, do lado direito vai jogar Vitinho. Até porque o Bruno Tabata, que vinha atuando pelo lado direito, está fora dessa partida por suspensão, levou o terceiro cartão amarelo. O Alan Patrick vai descansar. E aí, a dupla de ataque de Borré e Ener Valencia deve jogar. Mesmo que o Inter tenha um retorno importante do departamento médico, tá? Que é o Oscar Romero. Ele vem treinando normalmente e fica à disposição de Roger Machado já para esse compromisso contra o Flamengo, mas deve começar no banco de reservas. Esse que eu passei é um provável time do Internacional para a partida desse domingo, tá? Dito isso, na tarde deste sábado, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando a respeito de mais um jogador da base que está treinando no elenco principal e que tem agradado, tá? João Gabriel Kempis, ele tem 16 anos de idade, é um meia, camisa 10, muito técnico e que vem se destacando pelo time sub-17 e teve uma participação importante nos últimos treinamentos com o técnico Roger Machado. Um jogador bem interessante que eu apresentei no vídeo que eu gravei na tarde deste sábado, é só conferir aqui no canal e conhecer. João Gabriel Kempis, que é filho de Kempis, ex-jogador do Caxias, da Chapecoense, que faleceu no acidente aéreo da Chapecoense em 2016. E o João Gabriel Kempis é filho dele e vem se destacando na base colorada. Vale a pena ver os vídeos desse garoto, tá? Ainda nos bastidores para a partida de domingo contra o Flamengo e de quarta-feira também contra o Flamengo, né? Aí jogo válido pela Libertadores da América. O Inter mantém sob segredo, mas está recuperando Johan Carboneiro, tá? Uma operação especial foi feita por este jogador. Ele está tratando em turno intensivo, em turno integral, a lesão muscular que teve
no adutor e deve ficar à disposição para a partida de quarta no estádio Beira-Rio contra a equipe do Flamengo, tá? O Johan Carboneiro vinha sendo um dos destaques ofensivos do Internacional nos últimos jogos, nas últimas partidas, e deve voltar para esse jogo contra o Flamengo, disputando uma posição ali com Wesley. Essa é a ideia, mesmo sendo uma opção no banco de reserva, seria uma opção importante para o técnico Roger Machado, que está cobrando, exigindo, e esta operação, esse trabalho intensivo está sendo feito pelo departamento médico do Internacional. Enquanto o Inter está executando, e deve fechar isto nas próximas semanas, uma opção de compra do Johan Carboneiro, que é na casa dos 4 milhões de dólares, junto ao Racing de Avejaneda, que é o clube que detém o passe do jogador. O Inter fez uma análise positiva a respeito do atleta e vai tentar executar esta opção de compra. 4 milhões de dólares é um valor alto. O Inter tenta ainda baixar, mas já está encaminhando com o Racing alguns valores, alguns gatilhos, pagamento parcelado. O Inter está executando e encaminhando esta negociação pelo Johan Carboneiro, atacante colombiano, que chamou a atenção neste ano, o jogador que vem dando resposta ao técnico Roger Machado. Por último, vamos falar sobre mobilização, tá, para o jogo desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro pela Libertadores da América, contra a equipe do Flamengo, tá? No domingo, 25 mil torcedores são esperados no estádio Beira-Rio para o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Mas, para quarta-feira, jogo pela Libertadores da América, os ingressos já estão esgotados. 50 mil torcedores devem estar no estádio Beira-Rio para este compromisso contra a equipe do Flamengo. Lotação máxima do Beira-Rio, um clima hostil ao adversário, lembrando que se o Inter vencer, pelo menos para os pênaltis leva esta disputa, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds para Inter e Flamengo, tá? 2 times que vão vir desfalcados. Eu tô achando que esse jogo ele vai ser 0-0, que tem a odd 7, tá? E existem várias apostas para vocês fazerem ainda em relação a este confronto. Por exemplo, um cartão amarelo para o Vitão tá pagando 3. Vai pegar um ataque bastante veloz, pode ser uma aposta interessante. Ou então para o Brian Aguirre, que deve jogar em alguma das laterais e vai ser muito exigido pelos pontas rápidos do Flamengo. A odd para o cartão do Brian Aguirre está pagando 5,1. Tem outra também que chute a gol, tá? Chute a gol de Ener Valencia, que vai começar como titular. Mais de 1,5 chutes a gol do Ener Valencia na partida, tá pagando 4,7. Mais de 2,5 chutes a gol do Ener Valencia, tá? Ou seja, 3 chutes a gol ou mais, tá pagando 13. Joga lá na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!